Bem-vindos ao canal Biologia para Pantaneiros, e hoje com dois temas muito interessantes: Plateumintos e Nematoda. São dois grupos de animais distintos, entretanto que alguns deles são parasitas dos seres humanos, que inclui aí a solitária e também inclui os ascaris ou as lombrigas. Vamos então a esses dois temas. Vamos lá. Filo Plateumintes. O filo dos vermes chatos. Plate em grego é chato e omintes é verme. Vamos então. Características gerais. Temos aqui um animal que ele é bilateral, isto é, ele tem similaridade apenas em dois lados do corpo, que é o lado direito e o lado esquerdo. Se você cortar ele aqui no meio, né, o lado direito vai ser similar ao lado esquerdo. Se você parti-lo em outros sentidos, né, as partes serão diferentes, como a parte de cima é diferente da parte de baixo, por exemplo. Então, ele só tem dois lados similares, então dois de bi são bilaterais. São animais triploblásticos, olha lá, são animais triploblásticos, isto é, tem três tecidos embrionários, lembrando, de fora para dentro, ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais acelomados. Celoma é o espaço onde ficam os órgãos. Esse animal não tem esse espaço, e sim tem um local totalmente preenchido, né, por um tecido frouxo, como se fosse uma gelatina, uma geleia. Então os órgãos não ficam livres, ficam dispostos nesse tecido frouxo. Então, disse desse animal que ele é um animal acelomado, sem celoma, sem esse espaço para os órgãos. E ele também é um protostomado. Lembrando que o protostomado é quando o blastóporo dá origem à boca, diferentemente nos deuterostomados, onde o blastóporo dá origem ao ânus, que é o caso dos cordados. Então esse animal ele é um protostomado, onde o blastóporo dá origem à boca. O corpo é alongado e achatado dorso ventralmente, como você pode ver aqui na ilustração. E é um filo polifilético, com muitas incertezas taxonômicas. Existe inclusive uma linha da ciência que quer tirar esse filo, o nome Plateumintes, do reino animal, porque são muitas incertezas e eles são polifiléticos, isto é, tem vários ancestrais para dar origem a esse animal, e não é monofilético, seria um ancestral comum. Então, por esse motivo, esse grupo é deveras controverso. E ele pode ter animais de vida livre e também parasitas. Como a gente pode ver aqui na imagem, os parasitas têm todo um aparato, né, para se fixar aos seus hospedeiros. E esses animais estão distribuídos em todos os ambientes, né, nos ambientes marinhos, de água doce e terra firme. Significa que se você for no Rio Paraguai, provavelmente você encontrará algum desses animais pelas águas. O sistema digestório é incompleto. Aqui ele tem apenas boca e parte do trato digestivo. Então o que ele come e não adere totalmente retorna pela boca. Ele não tem ânus. O sistema nervoso é com gânglio cerebral. Gânglio é uma concentração, né, de células, e no caso aqui de células nervosas ou neurônios. Os gânglios ficam na parte aqui cefálica, aqui no nosso organismo pode ver que tem até um ocelo aqui, uma região parecida com olhos, e esses gânglios ficam nessa região e geram um cordão nervoso que vai sair para todo o organismo. E a partir disso, né, ele tem a parte de sensitiva, onde ele vai sentir o ambiente. Não possui sistema respiratório e nem circulatório, então a respiração é feita por difusão. Geralmente são hermafroditas, isto é, um animal tem os dois sexos no seu corpo, isto é, tem testículo e ovário. E a fecundação ela é cruzada, isto é, os organismos, quando se encontram, eles trocam espermatozoide ao mesmo tempo entre si.
e a excreção é feita por células flamas. Então aqui já começa a aparecer um sistema excretor. Então essas células flamas são células ciliadas. Um pouco aqui da filogenia, onde a gente encontra este organismo na nossa árvore filogenética dos animais. Então a gente vai ver as características desse organismo. Nós já vimos que ele é bilateral. Ó. Então, olha aqui, né? Se ele é um bilateral, então a gente vai ver o que mais que ele é. Ele é um protostomado, está aqui, ele é um protostomado. O protostomado ele divide aqui, ou ele é espiralha ou ele é equidizoa. No caso, ele é espiralha. Espiralha é uma característica de divisão celular da fase embrionária. E ele está aqui espiralha e ele está logo na base, aqui plateumintes. Então aqui está a posição do nosso organismo, né, na nossa árvore filogenética dos animais. Pode ver que aqui, né, ele está no mesmo grupo aqui dos moluscos, né, dos anelídeos e assim por diante. Este filo é dividido em 4 classes: Turbellaria, Tremátoda, Monogênia e Cestoda. O Turbellaria aqui está entre aspas porque é um grupo polifilético, isto é, ele não tem um ancestral comum, e sim várias origens. Então, ele fica entre aspas, e por falta de um outro lugar, ele fica nesse filo Plateumintes. E o Turbellaria é o único grupo deste filo que não é parasita. Todos os outros 3, Tremátoda, Monogênia e Cestoda, são parasitas. Aqui no caso dos Turbellaria, são animais de vida livre com poucos parasitas, mas a grande maioria são de vida livre. E é interessante que tem a boca no centro do corpo, né? A parte de baixo aqui ele tem uma probóscide, né, que vai dar no meio e se liga aqui ao centro do corpo. E aqui é onde ele vai se alimentar. Eles são animais geralmente carnívoros, né, se alimentam de outros animais, geralmente animais mortos, e um ou outro se alimenta também de planta, mas a grande maioria são carnívoros. E eles têm um gânglio cerebral, né, no caso aqui tem até um tentáculo aqui sensitivo, né? Alguns têm também ocelo, como a gente viu na figura anterior. São animais hermafroditas, né? E também pode ter uma reprodução assexuada, né? Já foi relatado que esse animal ele pode se dividir aqui no meio, né, e dando cada uma parte aqui dando um indivíduo separado. E eles têm uma célula secretora de muco, né, e que tem umas características que é o rabidito, que são umas estruturas pontiagudas. Né, e esse rabidito é uma característica deste grupo dos turbelários. E esse animal também ele possui um sistema muscular em todo o corpo, né, por isso que permite a movimentação desses animais. E interessante que ele tem aqui uma grande capacidade regenerativa. Se você partir ele em 200 partes, cada parte vai dar origem a um indivíduo novo. Se você partir dele aqui no meio, essa parte que vai dar origem a uma cabeça e aqui vai dar origem a outra. Assim sucessivamente. Se partir aqui no meio, né, vai dar uma parte caudal para cá e outra parte caudal para lá. Então é um animal com uma extrema capacidade regenerativa. E popular planária. Esse organismo tem as populares planárias. O próximo é tremátoda. Então aqui já são organismos que são parasitas e ele tem modificações corporais para se adaptar a essa vida de parasita. Aqui no caso a gente vê, né, que é uma ventosa. Então essa ventosa fica no seu hospedeiro e de onde ele tira o seu alimento. Dentro do tremátoda nós temos um grande conhecido que é o xistossoma, que causa a doença esquistossomose e causa milhares de mortes pelo mundo, todos os anos. Vamos tirar esse ponteiro daqui. Bem, o próximo é o monogênia. Monogênia é
a menor classe deste filo. E aqui ele se caracteriza por ter essa parte posterior, né, onde tem ventosas, pode ver várias ventosas, e tem também ganchos. Essa parte aqui, né, é chamada raptor. Então os organismos com essa parte raptor, que é a parte de ventosas e gancho posterior, são conhecidos como monogênia. E aqui é a ventosa anterior, onde fica a boca. E por último aqui nós temos o cêstoda. O cêstoda é popular tênia. A tênia tem esse corpo aqui formado por chamado proglótides. Proglótides são pequenas partes do corpo que tem esse formato aqui. Tá? A proglótide tem a função de gerar ovos. Então ela fica grávida, gera ovos e é destacada, né, para o meio, né, quando ela fica madura. E daqui vai para o seu hospedeiro. E nessas três classes, tremátoda, monogênia e cêstoda, eles têm um tegumento especializado, né, para não sofrer as intempéries que tem no interior dos organismos. Então, ele tem esse tegumento especializado para aguentar, né, os processos digestivos dos animais a qual eles são hospedeiros. E aqui no nosso cêstoda, diferentemente do monogênio, onde a parte de ganchos e ventosas fica na parte posterior, aqui no nosso cêstoda, essa parte chamada escólax, onde é a cabeça, fica na parte anterior aqui, onde nós temos as ventosas e também os ganchos. Olha lá, tá vendo? Então essa parte escólax é na parte anterior do nosso organismo. Agora aqui vamos ver um pouco da relação filogenética entre os organismos. A gente observa aqui à nossa direita que nós temos um grupo monofilético, né, que é o monogênio e o cêstoda, porque eles têm aquela característica de ter ventosas e ganchos. Então isso os torna, isso mostra que eles têm um ancestral comum. Já aqui na região dos tremátoda, que é a nossa parte esquerda, nós vemos que eles têm várias origens, olha só, né? Eles têm várias origens. Então, isso faz esse grupo polifilético. Então, lá ele tem várias origens, então é um grupo polifilético. Filonemátoda. Nemátodas são aqueles vermes cilíndricos. Vamos dar uma olhada agora. Características gerais. Bem, são animais bilaterais, onde o seu corpo tem apenas dois lados similares, que é o lado direito e o lado esquerdo. São triploblásticos, lembrando, de fora para dentro, ectoderme, mesoderme e endoderme. São os três folhetos embrionários. Eles são blastocelomados, antigamente conhecido como pseudocelomados. O que é um pseudoceloma ou blastoceloma? É quando o seu espaço interior não é revestido pelo peritônio, isto é, são animais que não têm o revestimento do peritônio nos órgãos e nem no seu celoma. Então são chamados blastocelomados. E são animais também protostomados, onde o blastóporo dá origem à boca. E tem um corpo alongado, como nós vemos na figura, cilíndrico e não segmentado. E tem uma cutícula protetora que é trocada periodicamente. Então esse animal ele sofre equidise. Então toda vez que ele vai crescer, né, ele sofre equidise. E isso é uma característica muito interessante desse animal. E eles podem ser parasitas, tanto de vertebrados quanto de invertebrados, podem ser parasitas de plantas e também pode ter hábito de vida livre. Isto é, esse animal está praticamente em todos os habitats possíveis. Então, esse animal é esse que você vai encontrar no jardim da sua casa, se você cavar a terra, vai encontrar aqui no Rio Paraguai, se você for nadar, e até mesmo se você olhar para dentro de você, capaz de você encontrar algum. E tem um sistema digestório completo. Olha só, esse animal aqui tem boca e ânus, isto é, o trato digestivo começa pela boca e sai pelo ânus. É uma grande evolução para os animais, que até então nós vimos alguns que tinham um sistema digestivo incompleto.
Então aqui o sistema digestivo é completo e a boca ela é caracterizada por ter esse formato aqui, esse triradial. Observe aqui, tá? Olha só, parece aquela parte da furadeira, né, onde a gente utiliza para prender a broca, olha só, tá vendo? Então, aqui triradial. Entretanto, existem outras formas de boca também, mas geralmente é esse tipo aqui, triradial, mas existem outras formas. Eles não têm órgão respiratório e nem circulatório. A excreção é realizada ou por difusão ou por ductos coletores. O sistema nervoso é composto por anel nervoso e cordão nervoso. Então aqui na parte cefálica, que é a parte da cabeça, né, tem aqui um anel nervoso que fica em volta do esôfago. O esôfago é aquela parte que liga a boca ao intestino ou ao estômago, né? Então, e aqui, né, sai o cordão nervoso para o corpo do organismo. E esses animais são dioicos, né, com reprodução interna, e tem ovos e fase larval. Aqui no caso nós temos um casal, olha aqui, né, o macho ele tem a ponta da cauda curvada e também aqui tem ganchos copulares, que é para ajudar na cópula com a fêmea. E a fêmea tem a cauda aqui lisa e também ela é um pouco mais grossa do que o macho. Então aqui nós temos uma fêmea, aqui uma fêmea, aqui você fazer o símbolo da fêmea, e aqui, né, nós temos o macho. Então além desse dioico também ele tem dimorfismo. Agora aqui a taxonomia desse organismo aqui, a filogenia na nossa árvore filogenética dos animais. Onde a gente encontra esses organismos na nossa árvore filogenética? Então vamos ver as características que tem esse animal para ver onde ele se encaixa. Então aqui as características mais primitivas, como aqui por exemplo, ele é bilateral. Tá? Então bilateral ele tem divide em duas partes aqui, o deuterostomado e o protostomado. No nosso caso, nosso organismo ele é protostomado. E aqui o protostomado, né, ele pode dividir aqui ou é espiralha ou é equidizoa. Nós vimos que esse animal tem a característica da equidise, então ele é um equidizoa. E ele é um nematóide, isto é, tem forma de verme, né, ele é comprido e fininho. E dentro dos compridos e fininhos ele é um nemátoda. Então tá lá, então está aqui o local, né, do nosso animal na árvore filogenética aqui do reino Animalia. E observe que ele é próximo aqui aos artrópodes. Olha só, né, ele é próximo aqui aos artrópodes. Este grupo tem apenas duas classes atualmente. São elas Enoplia e Cromadória. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui na parte interna que diferencia uma classe da outra. Aqui é a região boca, lembrando que a boca pode ser triradial, a parte do esôfago e a parte do intestino. Esse animal não tem estômago. O esôfago liga a boca ao intestino. O que diferencia uma classe da outra é que na classe Cromadória, ela tem um bulbo que é similar a um papo, né, que tem a função de mastigação e também pode ter a função de deglutição, onde ajuda, né, o alimento a ir para o intestino, regula o trajeto, né, do alimento para o intestino. Então, aqueles que têm o esôfago liso, nós chamamos de enóplia. E aqueles que têm esse bulbo aqui no esôfago, nós chamamos de cromadória. Então essas são as duas classes deste nosso grupo. Muito bem, agora que vocês já conhecem um pouco desses dois grupos, Plateumintos e Nemátoda, sabendo que é um grupo que tem parasitas que causam prejuízos mundiais, né, causam doenças pelo mundo inteiro, então o trabalho de vocês será falar um pouco desses parasitas. E a instrução para o trabalho, no roteiro, já está no Google Sala de Aula. E esse será o trabalho final de vocês para esse semestre. Então boa sorte, gente. Essa é a nossa última aula desse semestre.